Olá pessoal, bom dia! Bom, na nossa aula de hoje, nosso assunto é tabela periódica. Então, quando a gente pensa na tabela periódica, a gente pensa numa organização dos nossos elementos químicos. Esses elementos químicos, então, eles estão organizados na tabela periódica de diferentes maneiras, mas que vão facilitar o nosso estudo. Tem algumas informações que são bem relevantes quando a gente pensa em tabela periódica, que aí não faz com que a gente não precise decorar esses elementos e sim os encontrar na tabela periódica, tá? Então, essa daqui é a nossa tabela periódica atual. Ela conta, então, com 118 elementos químicos. Nesses 118, a gente tem elementos químicos metálicos, não metálicos. A gente tem elementos que são subdivididos em representativos, em de transição. E tudo isso é o que a gente vai ver hoje, tá? Então, a primeira informação que a gente tem que observar na nossa tabela periódica é sempre o que a gente chama de legenda. Essa legenda ela pode estar em diferentes regiões. Nesse caso aqui, ela está bem aqui em cima, tá? O que a gente observa nessa nossa legenda? Nessa nossa legenda, a gente consegue observar que o número que vem aqui em cima, ele representa o grupo ou a família, que dentro do nosso quadradinho, em cima, a gente tem o que a gente chama de número atômico. Nosso número atômico é a mesma coisa que o nosso número de prótons. O númerozinho, esse xzinho pequenininho que vem aqui, representa a nossa configuração eletrônica, então a nossa distribuição dos nossos elétrons. O nosso X representa pra gente o nosso símbolo, por isso que a gente sempre tem letras maiúsculas, podendo ou não ser seguidas de letras minúsculas. Embaixo do nosso símbolo vem o nome do nosso elemento químico e além disso, nessa tabela periódica aqui, ela pode ou não conter então o símbolo de radioatividade para representar que esse elemento químico ele é radioativo e além disso a gente tem dentro aqui do ladinho o nosso número dos nossos períodos. Então, a nossa primeira informação é em relação aos nossos períodos e às nossas famílias, tá? O que é isso? Bom, as nossas famílias, que também são chamadas de grupos, elas representam aqueles elementos químicos que têm características semelhantes, ou seja, apresentam a mesma quantidade de elétrons na camada de valência e, além disso, elas apresentam propriedades físicas bem semelhantes. Como que eu consigo identificar um grupo, tá? Os elementos que pertencem ao mesmo grupo são aqueles elementos que estão em uma mesma coluna, tá? Então, todos os elementos químicos que estiverem em uma mesma coluna, eles representam, então, uma mesma família, ou seja, eles têm propriedades químicas e físicas semelhantes, tá? Então, se vocês observarem, a gente tem duas nomenclaturas nessa tabela periódica. Aqui está aparecendo duas pelo fato da gente considerar grupos e famílias. Basicamente, o que significa isso é a mesma coisa. Porém, há alguns anos já caiu em desuso o nome da palavra família. Então, sempre que estiver seguido de A, significaria nossa família. Então, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A são as nossas famílias. Porém, o que a gente vai observar agora são os nossos grupos. Então, os nossos grupos, a gente faz a contagem das nossas colunas de 1 a 18, que é justamente, então, pertencentes aos mesmos grupos no qual esses elementos têm características semelhantes, tá? Cada grupo, ele apresenta, então, um nome, alguns grupos têm um nome específico, tá? Como é o caso do nosso primeiro grupo. Se vocês observarem, o nosso primeiro grupo, ele vai começar aqui no lítio e não no hidrogênio. E isso acontece porque o hidrogênio é o nosso único elemento químico que não tem nenhum tipo de grupo ou de família. E isso acontece porque ele pode se encaixar tanto nesses elementos, tanto tem características semelhantes ao hélio e alguns outros elementos da tabela periódica, tá? Então, ele é o nosso único elemento que a gente fala que ele não tem nenhum grupo e nenhuma família. Então, a nossa primeira família, ela começa aqui no lítio. Então, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Esses elementos aqui compõem o grupo que a gente chama de metais alcalinos. Esse grupo que está aqui do nosso ladinho são os nossos metais alcalinos terrosos. Passamos aqui para o nosso grupo 13, nós temos a família do boro. Sim, o nome de todos esses elementos em conjunto a gente chama de família do boro. Em seguida vem a nossa família do carbono, a gente vem a nossa família do nitrogênio, a gente vem para os nossos calcogênios, para os nossos halogênios e, por fim, os nossos gases nobres.
Vocês devem ter percebido que eu não dei nome para essas famílias do nosso bloco central, né? Isso acontece porque a gente tem uma segunda divisão na tabela periódica, que são os nossos elementos representativos e os nossos elementos de transição. Esse bloco central que a gente tem aqui são os nossos elementos de transição, enquanto esses blocos que sobem, que são maiores aqui, são os nossos elementos representativos. Mas eu já vou falar deles, tá? Voltando para as nossas famílias ou os nossos grupos, a gente também tem uma relação bem importante, que é a relação com os nossos períodos. O que é os nossos períodos? Os nossos períodos são as nossas linhas da tabela periódica. Eles vão de 1 a 7, tá? Então, esses aqui são os nossos períodos. Esses nossos períodos, eles correspondem ao número de camadas que o meu átomo tem. Então, a gente, quando estudou lá o nosso último modelo atômico, a gente observou que o nosso núcleo era central e ao redor do nosso núcleo a gente tinha níveis de energia no qual estavam os elétrons. Nesses nossos níveis de energia, a gente tem no máximo 7 níveis, que são justamente os nossos períodos da tabela periódica, tá? Então, o nosso primeiro nível, K, L, M, N, O, P, Q. Prof, como que eu consigo identificar isso? Sempre traçando uma reta. Então, no nosso primeiro período, ou seja, que tem apenas uma camada energética, a camada K, a gente tem apenas o átomo de hidrogênio e apenas o nosso átomo de hélio. Elementos que têm 2 períodos, ou seja, que têm 2 camadas, a camada K e a camada L, são lítio, berílio, continuo traçando a minha reta, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Porque eles estão, então, em uma mesma linha. Sempre para identificar se eles estão em um mesmo período, a gente precisa vir e traçar uma mesma linha, ok? Bom, voltando lá à questão dos nossos representativos e de transição, o que representa isso pra gente são aqueles elementos, então, no qual a gente consegue identificar que tem características semelhantes. Quando a gente pensar em elementos representativos, são aqueles que seguem a regra, no qual a gente consegue ter o quê? Aqueles elementos que são representativos, todos que pertencem ao mesmo grupo, têm a mesma quantidade de elétrons na última camada. Então, se eu pegar aqui do meu grupo 2, todos esses meus elementos, na última camada, ou seja, lá na camada de valência, eu tenho apenas 2 elétrons, tá? Isso daqui fica bem fácil da gente visualizar aqui na distribuição eletrônica, tá? Então, nessa distribuição eletrônica, eu consigo identificar que eu tenho, então, essa questão de mesma quantidade. Mesma coisa acontece com a família 1, com o nosso grupo 1, com o grupo 13, com 14, até o nosso grupo 18. A nossa única exceção é justamente o nosso átomo de hélio, pelo fato dele ter número atômico 2, então ele só tem 2 elétrons, e consequentemente, então, ele só tem 2 elétrons na camada de valência e não 8, como é o caso de todos os outros do nosso grupo ali seguindo, ok? Uma coisa bem relevante que a gente precisa identificar aqui na tabela periódica é que a gente tem dois períodos que estão aqui para baixo, que são os nossos lantanídeos e os nossos actinídeos, tá? O que a gente pode identificar com isso? Eles pertencem a este período e a este período, ou seja, os lantanídeos ao período 6 e os actinídeos ao período 7, porém, por uma questão de organização, eles vieram aqui para baixo, tá? Então, com isso, a gente tem que esses elementos, eles estão todos em uma mesma família, em um mesmo período, que é o mesmo período, então, 6, no qual eles foram representados aqui. A mesma coisa acontece com os nossos actinídeos, que também estão lá na família 3B ou no grupo 3 e que pertencem, então, ao nosso período 7. Esses elementos aqui, eles são elementos que a gente chama de transição. Quando a gente pensa nesses elementos de transição, ocorre aquilo que eu falei para vocês, tá? Ou seja, eles não obrigatoriamente em um mesmo grupo apresentam a mesma quantidade de elétrons na última camada, tá? Quando a gente pensa nisso, a gente precisa ter bem claro que esses elementos podem acontecer de algum deles ter a mesma quantidade de elétrons, mas essa não é a regra, como é o caso dos nossos representativos, ok? Outra coisa bem relevante quando a gente olha uma tabela periódica, que vocês talvez tenham percebido, é que os nossos elementos eles estão representados com cores diferentes, tá? Ou seja, a gente consegue identificar que a gente tem elementos que estão escritos em preto, alguns estão escritos em branco, outros estão escritos em azul e outros em cinza.
Na tabela periódica de vocês, não obrigatoriamente vai ser nessas cores. Para isso, a gente precisa olhar o quê? Sempre lá na legenda. Na legenda dessa tabela periódica, os elementos que estão escritos em branco, eles são elementos artificiais. Elementos artificiais são aqueles que foram produzidos em laboratório e que a gente não encontra, então, na natureza. Elementos que estão escritos em cinza são elementos que estão gasosos. Eu espero que dê para ver no vídeo, tá, gente? Elementos que estiverem escritos em preto, eles são sólidos a temperatura ambiente, tá? Então, em aproximadamente 25 graus Celsius e a 1 atm, tá? E elementos que estão escritos em azul são líquidos, tá? Então, vamos lá. Líquidos a temperatura ambiente, a gente só tem dois. O nosso mercúrio e o nosso bromo, tá? Elementos que são gasosos a temperatura ambiente. Então, a gente tem o hidrogênio, o hélio, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, o neônio, o cloro e todos os outros gases nobres, tá? Então, com exceção do organossom, que não tá fazendo parte dessa nossa regrinha, tá? Então, com isso daqui, a gente tem, então, os elementos que são sólidos, líquidos e gasosos. Então, essa daqui é mais fácil sempre da gente lembrar. Líquidos só tem um, os nossos gasosos são esses que eu falei pra vocês e todos os demais são sólidos a temperatura ambiente, ok? Quando a gente pensar em uma outra classificação, a gente também tem elementos que estão agrupados de acordo com propriedades, tá? Ou seja, quando a gente olha lá a tabela periódica que tem lá na apostila de vocês, vocês conseguem ver que a gente tem lá a maioria caracterizada com uma determinada coloração, azul, amarelo e verde. O que a gente consegue identificar com isso? Que são as propriedades desses elementos, tá? Então, a gente divide eles em dois grupos, que são os nossos elementos metálicos e os não metálicos, tá? Quem são os nossos elementos metálicos? É todo esse grupão, menos o hidrogênio, tá? Então, o hidrogênio eu vou tampar. Todo esse grupão aqui com esse degrauzinho. Então, todos esses daqui são os nossos elementos metálicos. Os nossos elementos não metálicos, então, a gente começa aqui, ó. No boro, no silício, no germânio e no polônio. Alguns lugares apresentam esse grupo que está em verde aqui como elementos que são semimetais. O que são semimetais, tá? Semimetais são aqueles elementos que apresentam propriedades tanto metálicas, tanto não metálicas. Então, é como se eles fossem um intermediário. Isso vai depender muito do autor que vocês estiverem utilizando. De maneira geral, a gente caracteriza, então, esses elementos como não metais, tá? Mas os semimetais são boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Esses aqui são como se fosse a nossa barreira, como se fosse, então, a partir do que vem para lá, são os nossos elementos não metálicos, que seriam, então, esse grupo que está aqui, ó, em cinza. E também os nossos halogênios, tá? Além disso, a apostila de vocês, ela traz os nossos gases nobres com uma característica diferente, ou seja, porque os nossos gases nobres, eles não podem ser classificados como os demais elementos químicos. Isso acontece pelo fato deles já serem estáveis, eles não precisam realizar nenhum tipo de ligação química, porque eles já têm a quantidade de elétrons suficiente para estar estáveis, ok? Bom, então essa daqui é a nossa tabela periódica. Vocês vão percebendo que aos poucos vocês vão se acostumando a usar ela. Não é necessário decorar a tabela periódica. Por quê? Porque ela é um instrumento de consulta. Vocês sempre vão poder observar esses elementos, sabendo as características e identificando, por exemplo, grupos e famílias. Vou fazer uma jogadinha bem rápida com vocês. Se eu pedir para vocês, quem é o elemento químico que está no grupo 14, no segundo período? Como que a gente faz para encontrar isso? Então, eu vou ter que encontrar lá o meu grupo 14. Grupo, então, são as nossas colunas, são a vertical. Então, grupo 14. Então, eu sei que obrigatoriamente é algum elemento que está nessa parte aqui, tá? Eu pedi segundo período. Então, segundo período significa que eu tenho a segunda linha. Então, ó, segunda linha, eu venho, traço uma reta até eu chegar aqui no meu grupo 14. Então, quem é o meu elemento químico? É o carbono. Tá? Então, isso dali é quase uma batalha naval. A gente vai olhando todas as coordenadas até a gente chegar no nosso elemento químico. Tudo bem? Tchau, pessoal. Até a próxima.